Pensando na cruz. João 19, versículos 17 em diante. E levando Jesus às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. João 19, repetindo, versículos 17 a 22. Nós dissemos que no domingo passado, conhecido como Domingo de Ramos, demos início à chamada Semana Santa, comemorada anualmente. E se estamos dentro da Semana Santa, nada melhor do que trazermos para estudo da Palavra de Deus assuntos ligados à cruz do Senhor Jesus Cristo. Vamos observar rapidamente 3 pontos nesse sentido: a cruz antes de Cristo, a cruz de Cristo e o que significa e o que representa a cruz. A origem desta forma de suplício é fenícia e também depois passou para os romanos, passou para os gregos, e os gregos pouco a aplicavam, já os romanos aplicavam com bastante frequência o castigo por meio de fixar pessoas na cruz. Para os romanos era o suplício mais cruel. Para que e em que circunstâncias então se usava a crucificação? Eram crucificados escravos e livres que não fossem romanos. Um cidadão romano não poderia ser levado a esta forma de morte. E era aplicada como castigo nos casos de roubo, assassínio, traição e rebeldia. Então a cruz era um instrumento de vergonha, ignomínia, humilhação, de sofrimento, de dor. E a Bíblia aponta que uma pessoa colocada na cruz, ela estava sofrendo um vitupério, um escárnio dos maiores. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13, ele faz menção da forma como Jesus foi colocado na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A este suplício, por ele passou o Senhor Jesus Cristo. Vejamos agora a cruz de Cristo, considerando os seus dias históricos, durante a semana que precedeu a sua morte e ressurreição. Nós notamos que o costume romano
era que o condenado, acompanhado por um centurião, que é o chefe de 100 soldados romanos, então este centurião e mais 4 soldados carregava a parte transversal da cruz, a parte vertical. E a cruz de Jesus Cristo, então a parte horizontal, onde seus braços ficariam colocados, era a parte da cruz que Jesus carregava. Não sabemos exatamente o tamanho da cruz do Senhor Jesus. Alguns falam que a altura estaria entre 2,5 metros a 3 metros de altura. E quanto à fixação de Jesus na cruz, aponta-se que ele foi pregado com 3 ou 4 grandes pregos ou cravos. Nós queremos dizer que a altura da cruz, também quanto à quantidade de pregos, é uma situação indiferente, mas que se tornou, no momento da crucificação do Senhor Jesus, de importância fundamental. E nós dizemos por quê? Porque quando Jesus apareceu pela primeira vez ressuscitado, faltava um discípulo, que era o discípulo Tomé. E foram relatar a Tomé o que eles tinham visto Jesus ressuscitado. Tomé não aceitou a informação e ele então, como prova de que creria no Jesus que os discípulos diziam ter visto ressuscitado, ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, segundo Tomé, que havia presenciado a crucificação de Jesus, ele usa a palavra cravos no plural, indicando que é mais de um. Logo, só podemos deduzir que havia um prego na mão de Jesus, esquerda, outro prego na mão direita e mais 2 pregos nos pés, onde estavam os pés ali suportando o corpo. Então aí dá para nós podermos afirmar que a palavra que aparece no texto grego, que é traduzida para nós no português, esta palavra stauros, ela não significa uma estaca, um poste, sobre o qual Jesus Cristo foi colocado com as suas mãos sobrepostas para o ar, e ali ele foi então estacado. Mas o texto que nós acabamos de ler em João, capítulo 20, versículo 25, mostra que uma testemunha ocular, no caso, Tomé, só aceitava a prova da ressurreição de Cristo se ele pudesse ver nas suas mãos a cicatriz dos cravos. E diz o texto que 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ele chamou Jesus diante da prova evidente da sua ressurreição, Senhor meu e Deus meu. Então, como se deu
a cruz de Cristo, ele foi levado para ela, foi pregado com pregos e foi erguida então a cruz e Jesus ali estava naquela situação que a Bíblia descreve. Os momentos que antecederam aquela crucificação, nós lemos que primeiro Jesus suou sangue no jardim do Getsêmani. Em seguida, diz a Bíblia que vieram os soldados chefiados por Judas, que lhe deu um beijo, e este beijo foi o símbolo por meio do qual ele podia ser reconhecido na escuridão, e essa foi a forma como Judas o traiu. Quando preso, ele foi cuspido, esmurrado, esbofeteado diante das autoridades que nada faziam, levado para o sinédrio. Lá Pedro ficou do lado de fora, se aquentando junto à fogueira, negou Jesus por 3 vezes. Depois Jesus foi açoitado, foi humilhado pelos soldados que puseram-lhe uma cruz de espinhos na cabeça, vestiram-no de roupas como se fosse um rei, puseram uma cana na sua mão para simbolizar o cetro, considerando que Jesus havia dito que era rei. E dessa maneira foi como Jesus foi levado à cruz, até que por fim nós encontramos aquele brado tão significativo para nós cristãos, que está no capítulo 19 do livro de João, e no versículo 30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu prezado ouvinte, permita-me perguntar o que significa, o que representa a cruz para você? Biblicamente, nós respondemos o que significa a cruz para nós. Significa que nós temos um substituto, que nós reconhecemos a nossa condição de pecadores e cabia a nós sermos levados à morte por causa dos nossos pecados, conforme diz o profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro, nos versículos 4 a 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Repetindo, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então a cruz para nós representa que temos um substituto de acordo com Isaías 53, versículos 4 a 6. A cruz para nós representa que fomos reconciliados com Deus por essa morte do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então hoje temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz ainda Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por Jesus Cristo. Para nós a cruz representa que de inimigos de Deus fomos feitos seus filhos, de acordo com Efésios capítulo 2, versículos 13 a 16, o apóstolo Paulo faz menção: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E dizemos mais que a cruz de Cristo significa que nós já fomos perdoados por Deus, porque isto é apontado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meu prezado ouvinte, repetindo, a cruz tem uma importância fundamental para nós, tanto é que Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, ele disse: nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E por que isso? Porque a cruz significa que temos um substituto. A cruz significa que fomos reconciliados com Deus. A cruz significa que de inimigos fomos feitos seus filhos. A cruz significa que já fomos perdoados. E finalmente, a cruz significa que a obra da redenção está consumada. Quando Jesus disse em João 19:30, já citado, as palavras finais, está consumado. Ou seja, a obra da redenção está cumprida. Só não entra no céu quem não quiser. Jamais uma pessoa poderá dizer: Deus me mandou para o inferno. Não, você nunca precisa passar por lá, porque você tem à disposição a salvação que lhe é oferecida graciosamente. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça, que significa favor imerecido, vou repetir, a palavra graça significa favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos, e pelo favor imerecido de Deus, nós somos salvos. Isto não vem de nós, diz Paulo, não vem de vós. É oferecimento de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E meu prezado ouvinte, saiba que você deve ser movido pelo grande amor de Deus de João 3,16 e pelo grande amor do Senhor Jesus Cristo.
que disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, tenho o poder de dá-la e retomá-la. Por isso que ele ressuscitou dos mortos. E disse em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí está a maior prova do amor do Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente ele se entregou para que por ele pudéssemos ser salvos. Pense nisso durante esta semana que estamos vivendo. Aproxime-se do Senhor Jesus, aceite-o como Salvador. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Amém.